Bom dia, que Deus abençoe muito você. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você se conectar com a gente. Esse é o nosso culto online de domingo. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão, ainda que você não tenha acompanhado ao vivo, mas veja no vídeo gravado, mas eu tenho certeza que a bênção será igual. Olha, hoje nós vamos falar sobre as 7 principais mentiras que o diabo conta para as pessoas e que faz com que elas tenham ansiedade, depressão, complexo de inferioridade e outros males que prejudicam a sua vida. Olha, você que está aqui, deixe a sua curtida, o seu comentário, o seu nome, de onde você está nos vendo, o problema que você está enfrentando. E quando nós começarmos a falar sobre esses 7 pensamentos, essas 7 mentiras que o diabo conta, se você já ouviu uma dessas mentiras na sua mente, eu quero que você comente aqui para que a gente saiba o que está acontecendo com você, ok? Inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Participe, é muito importante interagir com a gente, ainda que nós não vamos ler o seu comentário durante a transmissão. Mas no final, pastor Andréia vai ler os comentários e fazer a oração com o copo de água. Então já vai preparando a sua aguinha para o momento da nossa oração. Deus abençoe. Muito bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem, mas se vocês não estão, com certeza durante esse culto online, o Espírito Santo venha consolar e falar no seu coração. Então, coloque aí seus pensamentos em Deus, prepare o seu coração, fique firme, se concentre, não deixe que nada aí tire a sua atenção, para que você possa sair renovado desse culto. Bom, vamos então fazer a nossa oração, pedir a Deus a direção para que Ele venha falar segundo a sua necessidade, para curar a sua dor, para te fortalecer. Porque o objetivo dessa live de hoje é o fortalecimento mental, espiritual e emocional. Vamos orar? Então, feche os seus olhos aí agora, concentre a sua fé. Nosso Deus e Pai, o Senhor que conhece a nossa vida desde o dia do nosso nascimento, o Senhor que vê cada lágrima que rola dos nossos olhos, às vezes lágrimas de saudade, lágrimas de tristeza, de mágoa, lágrimas que vêm por causa de uma frustração, por causa de uma rejeição. O Senhor conhece as dores que essas pessoas que nos acompanham têm enfrentado ao longo da sua história, os traumas que têm marcado a sua mente, a sua alma. Aqui tem pessoas, meu Deus, que têm dificuldades para dormir, para trabalhar, para se relacionar com outras pessoas. Tem gente aqui, meu Deus, que se sente um lixo. Essa é a palavra certa. Muitos estão doentes, com tratamentos que não trouxeram resultado até agora. E essa pessoa coloca aqui a sua fé e a sua esperança. Coloca no Senhor. Porque o Senhor é a última porta, a última saída. E na verdade, Pai, o Senhor é a única e verdadeira porta. O Senhor mesmo diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim achará vida
Entrará e sairá e encontrará pastagens. Oh, meu Deus! O Senhor é a porta da saúde, da restauração no lar, no casamento, na vida amorosa. O Senhor é a porta da libertação, a porta da cura de todas as doenças. O Senhor é a porta da salvação. O Senhor é a porta da fartura, da abundância, da prosperidade. Então estamos aqui juntos para passarmos por essa porta. Fala com a gente, fala segundo a necessidade dessa pessoa que está lá do outro lado. Ajuda cada um em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê e toma posse, diga amém, amém e graças a Deus. Amém? Olha, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão, à nossa live. Nós vamos estar aqui aproximadamente 50 minutos a 1 hora conversando com você. E eu tenho certeza que Deus vai operar a cura na sua vida. A cura espiritual, emocional e física. Não esquece de deixar aquela curtida básica aqui, deixar o teu joinha, porque isso aqui ajuda o algoritmo a entregar esse vídeo para outras pessoas que precisam ouvir o que a gente vai falar aqui, sobre o fortalecimento espiritual. Veja, por que muitas vezes você se sente abalado ou abalada quando alguém te traz uma má notícia? Porque muitas vezes você tem vontade de sumir, de desaparecer, quando você sofre uma frustração. Por que você sente tanta vergonha? Já parou para pensar? Sente vergonha das pessoas, vergonha de que as pessoas saibam o que você está passando, vergonha de falar acerca dos seus sentimentos. Por quê? Já parou para pensar por que muitas vezes acontece algo, às vezes aparentemente pequeno para outras pessoas, mas para você parece que é o fim do mundo, a gota d'água, se assim a gente pode dizer, a gota d'água. Talvez ao longo da sua vida você já sofreu tanto. Você já foi tão humilhado, tão humilhada. Desde criança você se sentiu uma criança rejeitada pelos seus pais ou por alguém. Talvez você viu outros tendo mais valor do que você, sendo mais valorizados, sendo mais bem tratados que você. E você sempre se sentiu uma pessoa preterida, deixada de lado, como se não tivesse importância. Como que se aquilo que você falasse não tivesse importância, não tivesse valor. E você foi se desenvolvendo na vida desse jeito, se sentindo uma pessoa pequena, insignificante, complexada. E por causa desse sentimento, você acabou se entregando a situações mais humilhantes ainda. Talvez você se envolveu em relacionamentos onde você foi traída ou traído, onde você foi enganado, foi vítima de mentiras, agredido verbalmente, fisicamente, sofreu assédio psicológico, assédio moral. E você sempre calado, sempre calada, suportando aquilo como se fosse normal na sua vida. Como se você não tivesse outra opção na vida. E se submetendo cada vez a maiores humilhações. Por que isso tem acontecido sempre com você? Muitas vezes,
você diz, eu acho que fizeram uma macumba para mim. Acho que fizeram uma bruxaria, porque para mim tudo dá errado. Mas aí você já foi numa igreja, você falou com um pastor, você pediu uma oração, o pastor orou e a sua vida continuou igual. Então isso já mostra que não é uma macumba, que não é uma bruxaria, porque pela minha experiência e também pelo que diz a palavra de Deus, quando a pessoa é vítima de um mal, através da ordem, da autoridade do nome de Jesus, o mal é desfeito. Se alguém foi vítima de uma macumba, de uma bruxaria, de uma mandinga, como costumam dizer, de uma simpatia ou alguma coisa, através do nome de Jesus, esse mal é quebrado. Ou então a palavra de Deus é mentirosa, porque o Senhor Jesus, ele deu autoridade aos que creem. E ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer que você recebe a oração no nome de Jesus e a macumba prevalece e a inveja prevalece? Então, peraí, a inveja é mais forte que o nome de Jesus? Ou então, o que está acontecendo com você não é resultado de uma macumba nem de uma inveja. É algo muito mais complexo, muito mais profundo, que requer uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento, de você receber a sabedoria de Deus, a força, o fortalecimento espiritual. E é disso que se trata hoje. Porque você sempre se sentiu abalado, abalada, porque emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, você está fraco. Está se sentindo uma pessoa fraca, fragilizada, de tanto apanhar da vida e das pessoas. Você tem se sentindo fragilizado, fragilizada. Mas agora é momento de você adquirir a força que vem do alto, para que você tenha a capacidade de vencer toda a humilhação, de dar uma guinada na sua vida, uma volta por cima, porque você merece dar a volta por cima. De você aprender que não adianta, muitas vezes, a gente chorar pelo passado, pelo que foi perdido, chorar pelo leite derramado. Porque o que passou, passou. Não existe máquina do tempo para você voltar e desfazer o passado, desfazer escolhas. Então, a partir do momento em que você descobre o caminho, o que você tem que fazer, então, nesse momento, você tem que atuar. Nesse momento, você tem que agir daqui para frente. E não deixar que o seu passado defina o seu futuro. Então, peraí. Você descobre que você foi fragilizada por um motivo, que você passou por um trauma, que você passou por situações, que você fez escolhas motivadas pelo seu emocional enfraquecido, fragilizado, que você entregou seu coração a alguém que não merecia, mas porque você não tinha o conhecimento que você tem hoje, a experiência que você tem hoje. Então não adianta você ficar se culpando. Não fique se culpando, se carregando de culpa por causa das coisas que você fez no passado ou deixou que fizessem com você no passado. Não adianta. Não se deixe levar pela culpa, mas aprenda com seus erros, com as suas falhas e comece a fazer diferente. Porque você não é obrigado ou obrigada a continuar sofrendo por causa do passado. Vamos agir. Vamos agir da forma correta para mudar a nossa história. Olha o que diz aqui no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Aqui fala sobre a armadura de Deus. Já que a gente vai falar sobre o fortalecimento, a armadura de Deus é a ferramenta
do fortalecimento mental, emocional, espiritual, para poder vencer todo o mal, todas as adversidades que se apresentam e os maus pensamentos. Aqui diz o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde você tem buscado se fortalecer? Nas pessoas? Nos homens? Na fé do líder religioso? Onde você tem procurado se fortalecer? Porque se a sua força não vier de Deus, mas vier de um ser humano, e se esse ser humano cair? E se esse ser humano desistir de você? E se você perder o contato com esse ser humano? E se você descobrir que o exemplo que esse ser humano te dá era tudo uma mentira? Que tudo que ele falava era uma mentira? Então tudo aquilo que você considerava força vai se tornar em fraqueza. Então a Bíblia nos aconselha a nos fortalecermos em Deus e na força do poder dele. E não na força do poder do dinheiro, não na força do poder do conhecimento, que às vezes a pessoa fala, não, mas se eu estudar, se eu me formar, então eu vou ter uma mente forte. Não necessariamente. Porque nós tratamos pessoas, profissionais, engenheiros, médicos, dentistas, nós tratamos advogados, nós tratamos pessoas que passaram pelas melhores faculdades e hoje estão lidando com a depressão, com a ansiedade, com complexos. Quer dizer, todo esse conhecimento onde a pessoa se apoiava e se fortalecia, não puderam ajudá-la no momento da perda. Não puderam ajudá-la no momento da frustração. Então, às vezes, a pessoa ela apoia a sua força no conhecimento, no dinheiro que ela tem. Quantos artistas que a gente vê por aí, atores, cantores, terminaram com a sua própria vida por causa de uma depressão que não podiam controlar? Deram cabo de tudo. Acabaram com a sua carreira, às vezes uma carreira até promissora, vitoriosa, e terminaram com tudo, porque não suportavam mais a solidão, a depressão, a angústia, a traição, a mentira. Terminaram com a própria vida deles, não é verdade? E eram pessoas que tinham dinheiro, pessoas que tinham fama, pessoas que todo mundo batia palma para elas, mas apesar de estarem rodeadas de gente, elas estavam sozinhas, se sentindo sozinhas e vazias. Então não adianta tentar se fortalecer em nada. A nossa fortaleza tem que vir de Deus. Então ele diz, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo continuamente arma ciladas para a gente, armadilhas para a gente cair. Porque a nossa luta, está escrito, não é contra o sangue e a carne. Entende que a sua luta não é contra as pessoas? Que a sua luta não é contra aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, e sim por algo que está por trás daquela pessoa? A nossa luta não é contra sangue e carne. Sabe quando você fala assim, eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar para lá, e guarda aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela ira, aquele ódio, por causa de alguém que fez algo contra você? Por trás dessa pessoa havia uma força maligna. Então a sua luta é contra as forças malignas e não contra as pessoas, que são apenas instrumentos do mal para te machucar, para te ofender, para te destruir. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Eu já ensinei aqui que as regiões celestiais é a nossa mente. É a nossa mente, é o nosso coração. Não dizem que coração é terra que ninguém pisa? Pois é, mas o coração é a única terra que Deus pisa dentro de nós. Ele conhece nossos pensamentos e a nossa vida, tá bom? Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você pode deixar aqui no comentário qual foi o pior dia da sua vida? Você pode compartilhar com a gente? Qual foi o pior momento que você já passou? O pior dia da sua vida? Aquele dia considerado o dia mau. Qual foi? Compartilha com a gente aqui no seu comentário. Aquele dia que você recebeu a pior notícia da sua vida. Que dia foi esse? Você lembra desse momento? E depois desse dia, como você ficou ao longo dos outros dias e meses e anos por causa daquele acontecimento? Deixa aqui no comentário, compartilha com a gente isso daí. Porque aqui fala, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos ou cingindo-se com a verdade. Cingindo-se com a verdade. Então vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui? Eu vou falar sobre esse item da armadura de Deus hoje, tá? O cinturão da verdade. O cinto na armadura, não estou falando do cinto que você usa para segurar suas calças, tá? Mas o cinto da armadura, ele era usado para manter toda a armadura fixa. Ele servia para fixar a armadura sobre o corpo do soldado de antes, do passado. E também era o cinto que segurava a espada. Então, no cinto tinha a bainha e na bainha tinha a espada do guerreiro. O guerreiro, ele não andava segurando a espada na mão quando ele não ia usar. É como a arma que o policial ele guarda no coldre até o momento em que ele precisa usar. Então, naquele tempo, não tinha armas, era a espada. Então, a espada ficava na bainha, protegida, até o momento em que o soldado precisasse. Mas aqui, o apóstolo Paulo chama o cinto da armadura de cinto da verdade. Cinto da verdade. Porque não adianta você vestir toda a armadura de Deus, ter todo o conhecimento, ter todo o propósito, todo o objetivo na vida, se tudo isso não está pautado numa verdade. A verdade de Deus. E não a verdade que o mundo te conta. Porque talvez você seja vítima de mentiras. E a gente vai falar vamos falar sobre isso hoje. As 7 principais mentiras que o diabo conta para você, ou contou para você. E por causa dessas mentiras, você acabou desenvolvendo um pouco de ansiedade, depressão, complexo de inferioridade, baixa autoestima e outros problemas mais que têm te colocado em risco por causa dessas 7 mentiras que o diabo conta para você. Mas quando a pessoa tem o cinturão da verdade, ela consegue combater essas mentiras nas regiões celestiais, que é na sua mente, na sua cabeça. Então, como que a gente faz? Vamos lá. A primeira mentira, a gente tem que entender que em João 8,32, o Senhor Jesus ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Libertar de quê? Das mentiras que o diabo conta para você. Então, qual é a primeira mentira que o diabo conta? Eu não tenho valor. Ele vem na tua mente por você ter passado por vários desprezos, ter passado por vários abandonos, traições, desenganos. Então ele vem e fala essa mentira na tua mente e diz: eu não tenho valor. Você já pensou isso alguma vez? Comenta aqui, deixa aqui no comentário. Você já passou pela sua cabeça que você é uma pessoa sem valor? Que você é uma pessoa sem importância? Já pensou, já passou por isso na sua cabeça? Mas o que diz a palavra de Deus? A verdade, o cinto da verdade. Diz o seguinte, em Mateus 10, 31. Porque diz assim, vós sois mais valiosos que muitos pardais. Presta atenção. Vós sois mais valiosos que muitos pardais. Mateus 10, 31. Outra verdade está em 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados por preço. Presta atenção. Se você não tivesse nenhum valor, você acha que Deus se preocuparia de mandar o filho dele para pagar um resgate pela sua alma com a própria vida? Deus, ele valorizou você tanto que sacrificou a vida do próprio filho por você. Então pense, se Deus, que é Deus todo-poderoso, criador, ele te dá essa importância, te dá esse valor, quem é o ser humano para te desprezar, para dizer que você não é nada? Quem é o diabo para vir na tua mente e dizer que você não tem valor algum? Então, o cinturão da verdade, ele traz essa verdade para você. Eu vou ler 3 e depois a pastora vai ler mais 3 mentiras e 3 verdades de Deus para você, tá bom? Então, a primeira mentira que o diabo conta é essa: eu não tenho valor. Mas a verdade é que você foi comprada por preço, e o preço foi muito alto. Se Deus pagou um preço tão alto por você, é porque você é muito importante, muito valioso, muito valiosa. A segunda mentira que o diabo conta para você é a seguinte: eu sou um erro. Sabe aquela história que vem assim, eu não devia ter nascido? Já passou isso pela sua cabeça? Já passou pela cabeça de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó, ele amaldiçoou o dia do nascimento dele. Você sabia disso? Ele estava passando por uma situação tão ruim, tão difícil na sua vida. Perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a saúde, que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó. E Jó era um homem de Deus, hein? Era um homem que amava a Deus. Mas a dor estava falando muito forte. Então ele pensou, eu acho que eu sou um erro. Eu não devia ter nascido. Será que você já pensou isso? Por coisas que falaram para você, por coisas que disseram para você, pela forma como alguém te tratou, por alguma história que contaram para você, ou por você ter sido criada sem pai, ou criada sem mãe, ou ter sido, de repente, deixada num lar de adoção, criada por tios, deixada pelos seus pais, e aí vem na sua cabeça essa mentira do diabo dizendo, eu sou um erro. Mas qual é a verdade que Deus te diz? Estamos falando do cinturão da verdade, que a Bíblia diz que você tem que se cingir da verdade. Ele diz assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser. Tu, Deus. Deus criou
o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Está em Salmo 139, versículo 13. Quer dizer, você não é um erro, porque Deus te teceu, Deus te criou, te construiu no ventre da sua mãe. Você existe pela vontade de Deus. Você não é um erro. Você não é um erro. Ninguém nasce por acaso. Mesmo que as circunstâncias do nascimento tenham sido difíceis, Deus planejou cada detalhe da sua existência. Deus, ele sabe tudo. Antes de você nascer, Deus, ele já tinha projetado um futuro para você. Por isso que você está aqui. Porque você sofreu a vida inteira, e aí você viu um vídeo nosso na internet e clicou ali e disse, eu vou falar com esse bispo, eu vou pedir ajuda para ele. Com tantos pastores famosos, com tantos bispos famosos, com tantos líderes religiosos famosos, milionários, ricos, donos de televisão, de rádios. E você veio até aqui, tocou aqui e disse, eu vou falar com ele porque o que ele está falando é o que eu estou vivendo, é o que eu estou passando. Não é verdade? Então, você não é um erro. Acredita nisso. Deus, ele já planejou o seu futuro antes mesmo de você ter nascido, lá no ventre da sua mãe. Uma outra mentira que o diabo conta para você, a terceira mentira. Nunca vou ser bom o suficiente. Sabe aquela pessoa que sempre é cobrada, exigida a vida inteira, desde pequena? Ela estuda, tem dificuldade para estudar, e aí a mãe puxava a orelha dela, dizia, você é burra, você é burro. Você já ouviu isso? Alguém já te chamou de burro, de burra? Alguém já te desmereceu por alguma coisa que você fez, que você achava que tinha acertado, e aí veio alguém e desmereceu você? E aí você começou a pensar isso, eu nunca vou ser bom, eu nunca vou ser boa o suficiente. E aí você acaba se submetendo para as pessoas, para que elas te aceitem, para que elas te abracem, para que elas te acolham, porque você acha que não é boa o suficiente para um homem, não é bom o suficiente para uma mulher, não é boa o suficiente para ser mãe, não é boa o suficiente para ser pai. E às vezes isso repercute não só como eu posso dizer, a pessoa ela se permite viver situações humilhantes por achar que ela não merece, né, ter algo melhor. Exatamente. Então ela deixa, ela permite ser humilhada, né? Não reage, Não né? reage, né? Eu vou contar uma história bem rápida. Tá? Bom ponto. De uma senhora que ela trabalhava de limpeza numa escola. E ela tinha as unhas bem, assim, compridas e bem bonita, bem pintada, né? Porque, enfim, ela era de limpeza, mas as unhas eram muito boas. E aí a sua superior, né, sua chefe, chegou para ela e falou assim, por que você tem as unhas assim? Você é uma faxineira, você não deve ter as unhas assim arrumadas. Pois bem, aquela mulher foi e cortou todas as suas unhas. Ou seja, ela não soube, na verdade, o seu valor. Ela deixou que aquela palavra, né, a diminuísse, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí você vê que a pessoa se coloca num lugar de humilhação. Em vez de ela pegar e falar assim, não, eu faço faxina, eu sou uma doméstica, enfim, mas eu posso sim ter a minha autoestima, o meu amor, enfim, minhas unhas são muito boas, né? E ela deixou aquilo realmente, né, a humilhar, deixou ela ser rebaixada. Ainda porque o trabalho da pessoa não define toda a vida da pessoa. Porque, assim, ela tem vida social, ela sai, ela namora, ou ela é casada, ou ela tem filhos, ou ela vai em um aniversário. Ela não é só faxineira.
Faxineira é o trabalho dela, diarista é o trabalho dela. Mas ela não é só aquilo, ela é muito mais do que aquilo. Então não deixa ninguém te diminuir e fazer você pensar que você não é bom o suficiente. Porque quando você pensa assim, aí você se submete a trabalho escravo. Tem muita gente que trabalha em trabalhos análogos à escravidão, que ganha menos do que um salário, que o patrão faz ela trabalhar de noite, de dia, rala essa pessoa, escraviza ela, não paga o salário, não paga os direitos, porque ela acha que não é boa o suficiente, então ela se submete a essas coisas. E ela diz, mas se eu deixar esse trabalho, como que vai ser? Como que vai ser? Você vai achar outro. Você vai encontrar o outro e, de repente, você acha outro até melhor. Mas quando está na sua cabeça essa ideia, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou ser bom o suficiente. De repente você não é bom para aquele lugar. Eu também já vivi uma situação assim, né? Então, ali, né, quiseram me rebaixar, quiseram me diminuir, quiseram me botar coisa que eu nunca nem tinha sido endemoniada, coisa da cabeça. Então, ali não era o suficiente boa. Então, eu fui e trilhei o meu caminho, né? Então, eu sabia do meu valor e eu não precisava ficar ali sendo humilhada. E o seu valor é esse. Aqui, qual é a verdade bíblica sobre isso? Diz o seguinte a palavra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção. Quem precisa do poder de Deus? Quem é forte, soberano, ou aquele que é frágil, que é fraco? Aquele que precisa. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa sua fraqueza. A graça de Deus te basta. Você não precisa do elogio de ninguém. É gostoso receber elogio. É bom quando a gente recebe parabéns, né? É bom quando a gente é reconhecido. Mas nem sempre isso acontece, porque as pessoas são invejosas. As pessoas criticam porque elas têm inveja. E, na verdade, né, as pessoas querem rebaixar, muitas das vezes não é te rebaixar, elas querem ter o domínio sobre, né? Então, por isso que é importante vocês terem esse conhecimento, aprenderem coisas para que vocês não estejam submetidos às pessoas que queiram te jogar num lugar e você dizer assim, não, eu vou sair daqui, eu vou para um lugar melhor. Então, você tem que ser essa pessoa forte. Você já pensou isso? Eu não sou boa o suficiente? E aí você se privou de um monte de coisa, perdeu o trabalho, nem se apresentou nos lugares, porque, não, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhão. Isso aí, eu nunca vou conseguir, nunca vou ter essa casa, nunca vou ter esse carro, nunca vou ter essa vida, nunca vou casar, não sou boa o suficiente. Já passou isso pela sua cabeça? E como isso tem te afetado até hoje, né? Porque Deus, ele não busca perfeição do ser humano. Mas o que Deus procura é um coração sincero, um coração verdadeiro. Ele te capacita naquilo que você não pode alcançar sozinho ou sozinha. Ele vai te dar a condição. Ele vai te capacitar. Por isso que diz, a minha graça te basta. Quer dizer, eu te capacito. Não é que você não seja bom o suficiente, porque é Deus que te capacita para ser bom, para ser boa. Consegue entender isso? Agora a pastora vai ler aqui a próxima. A 4. É isso mesmo? Mentira, né? É, certo? A quarta mentira. Quarta mentira, né? Ninguém me ama de verdade. Você já passou por uma situação assim? Né? De você achar assim, meus filhos não me amam, meu marido não me ama, as pessoas não gostam de mim. As pessoas só me usam. As pessoas só me usam, as pessoas não gostam de mim. Você já viveu uma situação assim? E aí? Deixa no comentário. Você que se sente uma pessoa que não é amada, que só é usada, todo mundo só quer tirar proveito de você. E aí? Só você se doa para as pessoas. Já passou por uma situação assim? Não, aí já vamos dizer? A verdade. Né? A verdade bíblica é a seguinte: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Isso está escrito em Jeremias 31, 3.
Tem uma outra Aí verdade. tem uma outra verdade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, né, para que todos sejam salvos, né? Está escrito lá em João 3,16. Então, quer dizer, o amor de Deus, ele é incondicional. Mesmo quando você não sente amor das pessoas, Deus já amou, né, te amou antes de tudo. Então, como ele já tinha comentado, né, Deus, ele deu o seu Filho para você. Então, assim, muitas das vezes você esperar o amor das pessoas, né, não vai ser realmente suficiente, porque as pessoas são falhas. Então, você vai criar expectativas a respeito. Eu quero que façam isso por mim, quero que façam aquilo por mim. Pode se frustrar, porque o ser humano é muito falho e imperfeito, né, naquilo que você espera. Então, mas se você buscando o amor de Deus, né, quer dizer, realmente ele vai te trazer esse consolo, essa satisfação, essa autoconfiança que você precisa viver no seu dia a dia. Tá bom? Exatamente. E uma colocação aqui também. Quando você acha que ninguém te ama, talvez você também acha que não é merecedor do amor. E aí você fica fazendo de tudo para merecer o amor de alguém. Faz de tudo para merecer o amor de um homem, faz de tudo para merecer o amor de uma mulher. Se sacrifica. Se submete a tudo, né? Nunca fala assim, não tá bom, em tudo, né? Sempre acha que você, não, eu tenho que aceitar. Faz de tudo para merecer o amor de um filho. E muitas vezes, André, na igreja, a pessoa faz de tudo para merecer o amor de Deus. Porque ela aprende que para ter o amor de Deus, ela tem que se sacrificar, ela tem que jejuar, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela tem que fazer um monte seguir um monte de dogma para merecer o amor de Deus. Mas, aqui, pelo que a gente leu, o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não bota condição. Se você se sacrificar para mim, eu vou te amar. Mas se você não se sacrificar, então você não é digna do meu amor. Não, Deus, ele te ama. Ainda que você não tenha feito nada, ele continua te amando. Agora, quando a pessoa faz as coisas para Deus, não é porque ela quer o amor dele, mas é porque ela ama ele também. Então, porque ela ama Deus, é que ela se entrega, que ela ajuda o próximo, que ela perdoa, que ela faz a oferta dela no ministério onde ela acredita, para que a palavra de Deus se propague, que ela faz o dízimo dela. Mas por quê? Porque ela ama Deus, não porque ela quer ganhar, merecer o amor de Deus, mas porque ela ama também. Vamos para a próxima. Para a quinta mentira. Minha vida não tem propósito, né? Você que não tá aí, pensa assim, poxa, eu não sei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, ou eu já vivi, eu já tenho idade, só me resta morrer. Aí, quer dizer, vão vindo que as dores, aí você vai estar sempre se envolvendo em problemas, aí assim, aquela sensação, né, que você tem vai sempre te mostrar as coisas ruins, porque você se coloca nessa situação, se sente sem um propósito, né? Então, e o que diz, né? A Bíblia quer fazer alguma colocação? Não, vai, pode ir. Já pode ir direto? Pode. Aí diz assim, a palavra de Deus diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, né? E não de mal, para vos dar o fim que desejas, né? Quer dizer, Deus tem um plano único para você, né? Você nasceu para ter um propósito, né? Uma coisa específica, mesmo que você não veja, não conhece, mesmo que você não conheça, você só precisa trilhar, né? E isso muitas das vezes demora. Quando a gente passa às vezes por muitas tribulações, digo por experiência, né? Que você realmente encontra o seu propósito e na dor, das dores que você vai tendo, aí chega um momento que Deus fala assim, aí, tá vendo? Esse é o seu propósito. Então, você não pode desanimar, não pode desistir e se sentir fracassado aí por esse pensamento. Tá bom? Ainda tem mais, né? Eu achei que tinha acabado. Aí tem a sexta mentira. Sempre vou ser assim, nunca vou mudar. Eita, essa é uma mentira que o diabo conta e aí, direto. Para não demorar demais, né? Tem alguma colocação? Não, a pessoa ela acha que ela sofre
porque ela tem aquele jeito, e aí você fala assim, olha, você precisa mudar isso daqui. Ela fala assim, ah, mas eu já sou assim, eu sempre fui assim, eu não tenho força para mudar. É igual aquela pessoa que tem jeito, que ela é grossa, e fala assim, ah, mas em casa todo mundo era assim, todo mundo estava gritando, né? Todo mundo falava assim. Pois é, a pessoa se ofende com tudo, né? Ela é muito sensível, emocionalmente sensível, qualquer coisa que fala, a pessoa já fica ofendida, já fica que nem aquele bichinho triste, não quer falar nada, já vai chorar. E aí alguém fala, olha, mas isso precisa mudar. Ela diz, mas eu não consigo, eu sou assim, eu não tenho como mudar. E aí você percebe que, como você não muda a sua mentalidade, você não deixa Deus agir para te ensinar, porque Deus ele ensina a gente a partir dos nossos erros. A partir dos nossos erros, das nossas falhas, você vai e faz uma coisa, aí dá errado. Dá errado. Então, o que Deus traz isso traz para a gente? Olha, por que deu errado? Ah, porque tinha que dar errado. Não tinha que dar errado. Deu errado por quê? Aquele relacionamento deu errado. Né? Que nem, por exemplo, a pessoa está solteira, né? Está viúva, divorciada, separada, sei lá, aí ela vai e começa a conversar com um homem. Aí tá ali conversando, o homem fala assim, ah, eu quero casar com você. Peraí, casar? Eu comecei a conversar com você agora, você quer já casar comigo? Aí a pressa pula as etapas, né? A pessoa pula as etapas do relacionamento, que é o namoro. Ah, mas o namoro demora, eu já tenho idade. Não interessa, não existe idade. O namoro é a fase de conhecer a pessoa, de testar a pessoa, de conhecer os defeitos dela, as falhas, os vícios, saber o que essa pessoa acredita, o que essa pessoa não acredita. Porque a pessoa pula tudo isso, aí já bota dentro da sua casa e vai conhecer tudo isso depois. Aí ela acaba conhecendo um agressor, ela acaba conhecendo um vagabundo, desculpa a expressão, mas um cara que não gosta de trabalhar. A pessoa acaba perdendo a vida. Acaba perdendo a vida. Sendo roubada. Perde tudo. Perde tudo, né? Perde seus valores, o que tem. Exatamente, perde tudo. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Se não há uma mudança de comportamento, os resultados vão ser sempre os mesmos. Então a pessoa erra uma vez com um homem, aí com outro homem ela faz a mesma coisa, aí com outro homem ela faz a mesma coisa, e ela fala, ah, mas com esse vai dar certo. Não se trata do homem, de você achar, ah, esse homem é melhor do que o outro, com esse vai dar certo. Não. Se você agir da mesma forma com esse, que você agiu com o anterior, você vai ter o mesmo problema com esse, vai ter o mesmo problema com o outro, da mesma forma em trabalho, da mesma forma com tudo. Então, você tem que olhar, você tem que ter uma autocrítica e dizer, peraí, eu agi de forma errada, dessa vez eu vou agir de forma diferente. E procurar, por exemplo, também tem gente que às vezes quer uma transformação do filho dentro de casa, quer a transformação do marido, e ela não muda, né, o seu tratamento, a forma como ela trata o seu filho, a forma como ela quer a mudança desse marido, ela quer a mudança desse filho, mas ela não sabe se retratar, né? Muitas vezes ela fala a coisa certa de forma errada, de forma ofensiva, de forma que denigre, que ofende, né? Então ela vai continuar, você é uma mulher de Deus, mas você não sabe se retratar, né? Um homem de Deus, podemos dizer também, né? E aí fica tudo aquele alvoroço dentro de casa, aquelas brigas, tudo, porque você não sabe se retratar. Então é necessário essa transformação, essa mudança. Entendeu? Então a pessoa fala, eu sempre vou ser assim, eu não vou mudar. Não, isso é uma mentira que o diabo conta para você. Porque querer é poder. E aí a palavra que se encaixa certinho aí está em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tá bom? Porque assim, o passado ele não define o futuro em Cristo. Né? A transformação ela é possível e a renovação começa na sua mente. Entendeu? Vamos para a próxima mentira? Aí diz assim, estou sozinho e ninguém se importa comigo. Você já pensou isso?
Deixa aqui no comentário, você que se acha uma pessoa só e acha que ninguém se importa com você. Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Eu tô sozinha nesse mundo, tô sozinha nessa vida. E o que esse pensamento tem feito com você? Como que você tem se sentido a partir desse sentimento? Escreve aqui no comentário, você que já pensou isso. Vamos lá. Aí diz assim, uma palavra que se encaixa aqui, tem duas, na verdade. Diz assim, eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação do século. Né? E aí a segunda, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está em 1 Pedro 5:7. Quer dizer, Deus ele não abandona os seus filhos, né? A sua presença ela é constante, mesmo no silêncio e na dor. Então não fique com esse pensamento, ele está com você, tá bom? Quando você entende isso, né? Quando você entende isso, que Deus ele se importa com você, o que é importar? A palavra importância vem disso, né? De importar. Você é importante para Deus. Então você tem que ser importante para você mesmo, para você mesma. É você que tem que começar a falar, eu sou importante. Ah, mas ninguém se importa comigo. Pois é, ninguém. Ninguém não é alguém. Então por que eu vou esquentar minha cabeça com ninguém? Para que eu vou me sentir mal por causa de ninguém? Porque tem alguém que se importa com você. Alguém que quer mudar a sua vida, que quer mudar a sua história. E esse alguém é Deus, aquele que te fez, aquele que te criou. E ele é esse alguém que verdadeiramente importa, porque ele tem poder. Então começa a dizer, eu sou importante. Eu sou uma pessoa importante. Tem gente que acha que o importante é o doutor. Não, se eu fosse um doutor, né? Se eu fosse uma médica, se eu fosse uma empresária, se eu tivesse uma mansão. Tem pessoas que elas medem a sua importância pelo que elas têm. Pelo que elas têm. E se ela não tem esse reconhecimento, se ela não tem esse dinheiro, ela acha que ela não é importante. Quando você diz, eu sou só isso, eu sou só aquilo, pare de falar isso de você e comece a dizer, eu sou importante. Eu sou precioso, preciosa aos olhos de Deus. Essa é a verdade. E não a mentira que o diabo fica contando para você. Eu estou trazendo aqui a armadura de Deus, o cinturão da verdade, para você se defender das mentiras que o diabo conta a seu respeito, na sua mente, para fazer você ter depressão, ansiedade, pânico, para fazer você ter complexo de inferioridade, baixa autoestima, para você ficar se sentindo uma pessoa feia, uma pessoa gorda, para você não se aceitar, não aceitar o seu corpo como ele é, não aceitar o seu rosto como ele é, ficar se achando feia, porque os outros falam, porque o teu nariz é assim, porque o teu olho é assim, porque a tua cara é assim. Ué, e qual é o problema? A gente tem que estar bem com a gente mesmo. Você tem que estar bem com você. O que os outros dizem não tem que fazer efeito. Entendeu? Por exemplo, estou aqui falando com você. Ó, olha o meu nariz. Olha o meu nariz. É pequeno? Meu nariz é enorme. Mas quando põe na tela fica grande. Não, meu nariz é grande. Ele é grande. Ele não é pequeno, não. Olha o tamanho da minha testa. Ó, olha aqui, ó. Olha o tamanho. É metade da minha cara. Imagina se eu ficar aqui dizendo assim, ai, tá vendo? Olha a mulher que casou comigo. Perfeita. Até parece. Pois é, toda linda. Até parece. E ela casou com um narigudo, casou com um homem que tem uma testa que é metade da cara dele. Ela casou comigo.
Você está entendendo? Quer dizer, às vezes você fica pensando aí que você é feio, que você é feia, fica se diminuindo, fica... Não, é você que tem que se valorizar. É você que tem que valorizar, porque o que vale não é a cara, o que vale não é o corpo, o que vale é a personalidade, é a sua personalidade, o teu caráter, quem é você. Você pode ter uma personalidade atraente, que embeleza você, porque a personalidade embeleza qualquer pessoa. Não é a cara bonita, a cara perfeita. Porque, olha, a gente já conheceu gente com cara muito bonita, mas antipática, que parecia... Antipático. Ou então engana, depois pega, rouba você. Tá falando bonito, aí quando você vai ver já era. Gente bonita, cheia de plástica, botox, um monte de coisa, com aquela... Hoje é a harmonização, né? Pois é. E a pessoa, você quer ficar longe dela. Você fala assim, pô, essa pessoa não presta. Ah, mas ela é linda. É linda, mas não... Vazia, né? É vazia, o caráter, a personalidade dessa pessoa faz ela ser feia. Então não se trata de você ficar se diminuindo, falando assim, porque eu sou gordo, porque isso, porque... Não, não. A sua personalidade é o que faz de você uma pessoa bonita, uma pessoa especial. Entendeu? Então, para de ficar pensando, ninguém se importa comigo, tá? Porque, olha só, muitas batalhas que nós enfrentamos, elas começam exatamente nas regiões celestiais, na nossa mente. É a batalha do pensamento do mal e a verdade, a batalha entre a mentira e a verdade. O diabo, Jesus falou que ele é pai da mentira. Mas Jesus, ele é quem? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a mente precisa ser renovada pela palavra de Deus. Olha, toda a verdade que a palavra de Deus te trouxe nessa transmissão aqui que você está ouvindo, que você está vendo, né? Então, a mente precisa ser renovada pela palavra de Deus, porque é nela que as fortalezas espirituais se formam e também onde podem ser destruídas. As fortalezas espirituais, elas podem ser construídas ou destruídas dentro da nossa mente, dependendo daquilo que você acredita. E aí? Você vai continuar acreditando na mentira do diabo ou na verdade que Deus te conta? Se você acreditar nas mentiras do diabo, então as fortalezas da sua mente vão ser destruídas. Mas se você decidir acreditar nas verdades divinas, no que Deus fala de você, então você vai construir fortalezas na sua mente, que não tem ofensa que vai te derrubar. Não tem gente querendo te humilhar que vai fazer você se sentir mal. Não tem gente que vier tentando te rebaixar que vai fazer você se sentir menos do que você é, que você perca o seu valor. Não vai. Você vai ter uma fortaleza espiritual. Inclusive, se você chegou atrasado aqui na nossa live, ela vai ficar gravada. Depois você volta e assiste do começo para pegar as 7 mentiras que o diabo conta e as 7 verdades que Deus também compartilha com a gente. A verdade desfaz a mentira, tá bom? E aí, pastora, vamos orar? Vamos orar. Por essa Estão pessoa... preparados aí? Ó, já estou com a minha água aqui, ó. Minha água está preparada. Pega a sua aguinha aí, querido, querida, e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Deus do Universo, nosso Deus de Israel, nosso Senhor, o Deus que deu o seu único Filho para que não só nele crescemos, mas que também tenhamos vida eterna. Meu Pai, venha nesse momento, nessa manhã, nesse momento que a pessoa entra, tocar agora em cada coração. São muitas queixas, são muitas as necessidades, são muitas situações que cada um pode estar passando. Talvez essa pessoa que sempre sorri, mas que lá no fundo ela tem uma profunda tristeza e ela se identificou com essas mentiras, mentiras que
que o diabo colocou na mente dela, porque não dizer sim, né, por uma influência, por uma pessoa, e ela está naquela fase de sem saber se ela acredita ou não. Então, que cada mensagem, que cada palavra venha fortalecer o mais íntimo desse coração, para que a pessoa acredite em si mesma e possa aí ter uma vida que verdadeiramente veja a verdade que o Senhor lhe conta, não só lhe conta, mas afirma, para que essa pessoa possa ser verdadeiramente feliz. Quero pedir por todas as pessoas que deixaram aí o seu nome, pessoas que vão fazer uma cirurgia, pessoas que estão enfrentando aí um tratamento nos rins, pessoas que estão enfrentando problemas de alergia, problemas de inflamação, de infecção, de intolerâncias, que em nome de Jesus, todas as dores, todas as raízes do mal, seja ela causada por uma influência maligna, seja ela causada por algum medicamento, seja ela causada pelo que for, que em nome do Senhor Jesus venha cair por terra. Que tudo aquilo que se levanta contra ela, vindo de pessoas, vindo de coisas assistenciais, do governo, seja do que for, que em nome de Jesus também caia por terra. Toda influência do mal que está dentro da casa dela, muitas vezes usando o filho, usando a mãe, usando o pai, que em nome de Jesus seja destruído. E que nessa manhã todos venham construir uma forma de paz, que todos possam encontrar verdadeiramente o seu propósito, a sua razão de viver. Abraça essa pessoa que se sente muito fragilizada, essa pessoa que se sente muito diminuída, que acha que todos podem rebaixá-la, que ela está sempre que ela não tem direito a nada. Trabalha, meu Deus, nesse amor próprio e traga um crescimento, Senhor. A partir de hoje, que essa pessoa venha conseguir se posicionar e mostrar para as outras que ela é merecedora, sim, do melhor, e que ela possa ir atrás daquilo que o Senhor quer para ela, e ela conquiste verdadeiramente todos os seus sonhos. Ela não se deixe se levar por, eu não posso, eu não devo, não, isso não é para mim, não, mas que ela se sinta forte, corajosa, vencedora e dizer sim, eu vou chegar lá, isso é para mim sim, e eu vou conquistar. Então, que ela também conquiste a saúde, a paz, que ela reconquiste talvez esse homem que vive com ela e talvez não a trate da forma que ela gosta, né? Então, que ela sinta que ela tem esse poder de tornar esse homem como ela quer, com a sabedoria do Senhor Jesus. E da mesma forma o homem que sente essa mulher perdida dentro de casa, entristecida, né, que muitas vezes usou palavras duras para tratá-la, que ele venha conseguir usar a sabedoria de Deus e o seu amor para reconquistá-la, e que haja restauração nessa família, também para com os filhos, que haja respeito, que esse filho respeite esse pai, e esse pai respeite esse filho, né, e que haja aí uma reconstrução nesse lar. E também, por que não pedir por essa pessoa que tem, muitas das vezes, conhece o seu valor, mas não é reconhecido, né, pelas pessoas, no seu local de trabalho. Então, que o Senhor venha abrir portas para que ela venha encontrar um reconhecimento, que ela venha seguir adiante e encontrar verdadeiramente o seu propósito, a sua prosperidade, e assim obter, aliás, e com a sabedoria, obter tudo aquilo que ela precisa no seu lar, no seu trabalho, e que ela venha verdadeiramente ser feliz, realizada e próspera, que ela venha conquistar as riquezas encobertas que a sua palavra diz. Então, dá essa sabedoria. E eu quero pedir também por todos os anjos patrocinadores, as pessoas que fazem as suas ofertas, os seus dízimos, que acreditam no seu ministério, que têm gratidão por cada palavra, por cada mensagem, por cada terapia, que elas venham, meu Deus, não ter o que elas dão, que elas venham ter muito mais, que
elas vinham ter o dobro, o triplo, o quádruplo, muito mais do que ela dá, que Deus vinha dar muito mais verdadeiramente, não só em recursos financeiros, mas em saúde, em fé, prosperidade, em vida com abundância. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para consagrar essa água, que seja um elemento para entrar nesse corpo, para tirar a dor de cabeça, a dor nos ossos, a tristeza, a angústia, essa sensação de se sentir diminuído, fracassado. Que em nome de Jesus, nessa manhã, haja restauração, nesse momento que essa pessoa entre, haja verdadeiramente como se fosse assim, a felicidade, entre aspas, entrando dentro dela pela fé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora aí, olha, bebe a sua água, receba a bênção de Deus. Graças a Deus. Respire fundo, ó. Isso. Agora diga, minha vida já mudou. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Comenta aí o seu amém. Agora a pastora vai ler os comentários também, vai ler o seu nome, a sua participação, a sua interação com a gente aqui. E aí, você está bem? Que Deus abençoe, viu? Enquanto ela está preparando aqui as mensagens, quero convidar você que acompanha o nosso trabalho pela internet, a nossa igreja digital, e ainda não é um anjo patrocinador, tome essa decisão. Essa vai ser a melhor decisão da sua vida. Seja um anjo patrocinador do nosso trabalho da Igreja Real Digital, para que através da sua colaboração nós possamos alcançar cada vez mais pessoas e aumentar a nossa família. Colabore com seu dízimo, com a sua doação, com a sua oferta, direto na conta da Igreja Real da Glória de Deus. Aqui na descrição, eu estou deixando, quando fechar o vídeo, vai aparecer aqui embaixo escrito mais. Você clica lá no finalzinho, tem agência, conta do Banco Bradesco, a chave Pix, para que você possa fazer a sua colaboração. E claro, se você precisar, digamos que na cidade onde você mora só tem a lotérica, e você quer colaborar, você pede a conta da Caixa Econômica Federal pelo WhatsApp e eu mando para você também, e aí você pode fazer voluntariamente, com todo o seu amor, gratidão e fé. Que Deus abençoe muito você e tudo aquilo que você colocar as palmas das suas mãos seja próspero, tá? E aí, tá pronto? Tá pronto aqui, só que eu estava tentando encontrar o início, porque aqui eu tenho um início, aqui eu tenho outro início. Mas vamos lá, vamos unir aqui, tá? Se eu esquecer de vocês, vocês me lembram. Ó, quem passou por aqui desde o início foi a Lourdes, né? Dizendo assim que meu marido foi embora e mora com uma macumbeira. Estou com depressão triste, até faz 1 ano de sofrimento, mas que, Lourdes, que Deus venha começar uma vida nova na sua vida hoje, com essa palavra, com essas mentiras que te contaram, você consiga começar uma vida nova a partir de hoje. Creia, em nome de Jesus, tudo isso vai passar. Deus vai, se esse marido vai voltar, ou se você vai encontrar uma outra pessoa, Deus ele vai escrever a sua história, tá bom? Aí a Nésia Preis, né, também pedindo oração. A Maria Nilza, né, Santos pedindo oração para o marido Marcos Oliveira, né? E oração para ela mesma. A Fátima Rodrigues, né, da Silva de Pombos, também de Pombos, Pernambuco, ó. Seja um abraço aí, povo de Pernambuco. Aí a Maria Lúcia disse assim: eu acreditei que a pessoa seria boa para mim. Enganei, muitas mentiras. Isto foi durante uns 15 anos, mas graças a Deus eu me libertei, passei por tantas coisas, mas Deus foi maravilhoso, né, viu? Graças a Deus. Aí a Fátima Lira, né, dizendo assim que já passou alguma coisa que a gente comentou aqui, o Gustavo Luiz, né, pedindo oração pela vida sentimental, né, e está pela primeira vez do Rio de Janeiro, pedindo oração pela Adriana, né, e Franklin. Bem-vindo, Gustavo.
Aí a Vera Lúcia também dizendo assim, já passei por isso, muitos pensamentos ruins na minha cabeça, que eu nunca vou ser feliz na minha vida amorosa, mas com certeza isso já mudou. Aí a Maria Lúcia também passou por aqui, Maria Ione Osório também deixando bom dia, aí a Gislene aí deixando uns emotions, né? A Maria Ione também dizendo aí seu bom dia. Aí a Delimara também, Alves deixando bom dia, Juliana Cristina Benedetti, a Maria Ione pedindo, dizendo assim, ela está dizendo, eu sou a Maria Ione Eliana Andrade, oxe, bem no gigante o nome, né? Aí quem mais? A Gislene também passou por aqui, né, deixando aí mais emojis. Aí a Maria Ione dizendo, obrigada por tudo, por vocês cuidarem, né, de nós ao longo desse tempo. Amém. Deus abençoe. Conta sempre com a gente. Aí, quem mais? A Vera Lúcia, né? Dizendo assim, por eu ser adotada, já passei por maus pensamentos. Olha, tá vendo? Olha aí. Aí, a Gislene, acho que pedindo oração para o irmão Getúlio, né? Com problema de rins, né? Mas nós já oramos, né? Pedindo oração pela família. Aí a Maria Lúcia concordando, a Vera Lúcia dizendo, realmente, bispo, está me ajudando muito a cura espiritual da minha vida. Amém. Aí o Zé Carlos dizendo, bom dia, bispo. Pedindo oração pela companheira Terezinha dos Santos e pela família, né? E dizendo aí, gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Aí aqui, no outro celular, tem aqui, ó. A Maria do Socorro também passou por aqui, a Neide Freitas, a Salete Caldeira, deixando aí bom dia, né? Aí a Gislene pedindo oração pela saúde, né? O problema de rins, né? Pedindo oração pelo Antunes, pedindo oração pelos cunhados, pelas irmãs, né? E quem mais? O Alessandro Aparecendo desejando aí bom dia. Deus abençoe. A Maria Silva também, né, passou por aqui. Gislene veio com força aqui, deixou bastante comentário. A Nilza Maria pedindo pela saúde. O Everaldo Becker pedindo pela Regina de Pacheco. A Andréia Ferreira desejando bom dia, né? E quem mais? O Maria José de Freitas também passou por aqui. A Isane Araújo pedindo oração por ela e pela família. A missionária Sandrinha, né? Pedindo, deixando aí o seu bom dia, desejando aí, né, casal lindo, paz do Senhor. Hoje o tema está muito bom, aprendemos muito. Que Amém. bom, missionário. Aí, Romenildo Santos, deixando um bom dia. A D. Limara também. O Alessio Travassos, né, pedindo oração. A Maria Lúcia também, deixando um bom dia, né, para nós. O Alessio Travassos pedindo oração. Né, para a esposa voltar para casa, né? E eu tenho certeza que Deus já começou a trabalhar nesse sentido, tá bom, Alessio? A Ivanir Lemes de Moraes, deixando o seu amém, bom dia, desejando a paz. O Vivaldino Ângelo, desejando a paz, casal abençoado, obrigado. Amém. A Adriana Russomano, meu nome é Adriana Russomano Mendes, sou de São Paulo e sofro de ansiedade. Que hoje comece uma restauração na sua vida, tá bom, Adriana? Que você consiga aí ter a remissão de todos os seus sintomas, em nome de Jesus. A Elisete Gomes, desejando a paz, pedindo oração pelos filhos, né, o Wellington, e ela é de Viçosa. Ore por nós, um abraço aí, Viçosa, acho que é Minas Gerais, né? Aí a Maria Lúcia também deixando bom dia, a Neiva Fátima também deixando bom dia, pedindo orações, né, pela vida financeira em geral. A Maria Lúcia pedindo oração por ela, pela família, né, para a cirurgia que alguém vai ter que fazer, né, por Amanda, né, que vai fazer uma cirurgia. Nós já oramos, né, Deus vem aí entrar com as bênçãos, né, com a proteção, que venha dar tudo certo em nome de Jesus. Aí a Maria da Graça Pai, deixando seu bom dia. Glória à graça, Deus abençoe. A Zela Correia, dizendo, né, misericórdia, alguma coisa que nós falamos. A Andréa Paiva também deixando no emotion.
A Eugênia Preto desejando bom dia. A Anésia Prens, né, falando alguma coisa, né? Não deu para entender. A Maria Joana, foi o dia que meu pai faleceu, O né? pior dia, né? O dia mau, né? Mal. A Neiva Fátima, dia que perdi minha mãe, pai faleceu. Né? É a Maria Elete, foram os dias que eu perdi a mãe, pai também, né? São os dias que marcam a gente para a vida toda, né? A Anésia Preis, né, também passou por aqui. A Lourdes foi que meu marido foi embora com uma macumbeira, estou com depressão triste, já faz 1 ano esse sofrimento. Tá vendo né? que difícil? Aí, quem mais aqui? A Anésia Preis pedindo oração, a Maria Nilza também pedindo oração, Fátima Lira, né, Rodrigues da Silva, lá de Pombos, Pernambuco, aliás. Aí a Maria Lúcia, eu acreditei que a pessoa seria boa para mim. Foram durante 15 anos, mas graças a Deus me libertei, passei por tantas coisas, mas Deus é maravilhoso. Você que já não li? Acho que isso aí você já leu, tem que ir lá para o final agora. Doideira aqui, né? Vamos lá. Aí mas lá no finalzinho. Então eu já sei aqui, a partir daqui, ó. A partir daqui vai dar certinho. Aí a Maria Ione aqui dizendo obrigada por tudo, por vocês cuidarem, e Deus... Acho também já li, acho. Acho que é mais lá embaixo. Eita, que doideira esse celular. Realmente o bispo está me ajudando muito na coisa espiritual, também já li isso. Isso, mas mais lá embaixo, mais lá embaixo. Não é aqui, ó. É aqui esse tchauzinho da Gisele, então deixei marcado. Esse aqui estava mais direito, então. Aí a Adelimara Alves deixando amém. Aí a Vera Lúcia também dizendo assim, sim, passei por isso também, palavras ruins. A Adelimara Alves da Silva também já passou situações, já sim. A Maria Lúcia também já sim. A Elisete Moreira desejando bom dia. O teste celular é a Lucilene, né, dizendo assim, pedindo oração para a mãe que estava doente, em nome de Jesus vai começar a cura dela em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus. O Carlos Edson também passando por aqui, deixando o emotion. Deus abençoe, Edinho. Aí a Lucilene pedindo oração para aposentadoria, né? Para a vida sentimental também, para dor no joelho, artrose, enfim. Para a sua saúde, angústia, ansiedade, pensamentos ruins. Mas já oramos, Vera Lúcia, com certeza essa vai começar uma nova história a partir de hoje. A Adelimara Alves, eu já pensei bem assim, né? Alguma coisa que nós estávamos falando. Aí a Lucilene também deixou mais um comentário. A Clara, né, também dizendo assim que já pensou assim, né? Saiu meio assim, não dá para entender, mas alguma coisa que ela já passou. A Luiz Silveira diz assim, sim, Deus é importante, né, para mim, para Deus, né? Alguma coisa que nós estávamos comentando, né? A Gislene também deixou bastante emotion. A Amanda de Souza, né? A paz do Senhor Jesus, bispo pedindo oração, né? Já oramos. Aí a Maria Lúcia deixando amém, a Andréa Paz dizendo linda, obrigada, não sei se foi para mim. Claro que foi, né? Obrigada. Aí a Rafaela Didi deixando aí seus coraçãozinhos, seus emotions. A Francisca Lima dizendo glória a Deus. A Ana Silva dizendo amém. Quem mais? Dizendo a paz do Senhor também. A Francisca Lima pedindo oração para restaurar, já oramos. Aí quem mais disse eu sou mais que vencedora? Quem concordou comigo? Aí a Maria Zilda dizendo graças a Deus. A Zilda de Oliveira deixando amém. A Francisca Lima também deixando amém. Dizendo sou mais que vencedora. Amém. A Cleusa Nicole também deixando amém. A paz do Senhor. A Neuza Fátima também dizendo que sou mais que vencedora. Isso aí. Luiz de Silveira dizendo amém. Oração abençoada. Amém. A Adelina Alves da Silva deixando seu amém. A Neiva Fátima deixando um amém. A Vera Lúcia. Eu sou mais que... Ou saiu engraçado o teclado, né? Quando a gente escreve um negócio, ele muda. Colocou mágico, mas é mais que vencedora. E recebo em nome de Jesus, a Vera Lúcia. Aí a Fátima Lira, amém, glória a Deus. A Adelimara Alves, eu sou mais que vencedora.
A Andréia Ferreira, bom dia, pastor André e bispo Alexandre. A paz do Senhor, pela glória de Deus, eu estou completando 6 meses do meu trabalho. Ô, glória! Deus abençoe. Muitos anos, né? Em nome de Jesus. A Ana Silva pedindo oração. Já oramos por você, Ana Silva. A Roberta Almeida deixando o seu amém. Graças a Deus. A Maria Lúcia dizendo palavra forte e abençoada. Amém. A Maria da Silva Ferreira. O dia que devolvi meu filho para o meu pai, pois era emprestado por Deus, né? Quer dizer... Perdeu seu filho, Perdeu né? seu filho, né? Quer dizer, o dia mais doloroso, né? Acho que ela está vendo aí a parte ainda mais para frente, né? E a gente está já finalizando. Aí a Ana Silva, ore por mim, né? Ana Maria também tem um trauma do passado, né? Que uma mulher falou comigo, não esqueço disso, mas que através da palavra, das terapias, se você não recebe, veja a forma aí de clicar para receber, para que esses traumas realmente venham ser curados e você possa ter uma forma de pensar e que isso não te deixe aí traumatizado. A Ana Silva pedindo oração pela família, já oramos, né? Tenho retocolite ulcerativa, né? Que você um problema no intestino, né? Você vem ficar curado em nome de Jesus, né? Vem fazer os tratamentos certos e você tenha seu intestino desinflamado, em nome de Jesus. A Maria da Silva Ferreira, eu sou mais que vencedora. E acabou. Acabou! Gente, olha, que Deus abençoe todo mundo, um forte abraço, Deus abençoe seu domingo, sua semana, que as portas sejam abertas na sua vida e creia, você não está sozinho, não está sozinha não. Nós estamos juntos nessa batalha. Eu tenho certeza que dentro de pouco tempo a sua vida vai mudar. Faça a terapia de cura espiritual com a gente. Por falar em terapia de cura, a partir de agora, todas as quartas-feiras, a terapia vai ser feita com a pastora Andréia. Vou estar com vocês, recebi um convite aí, tá? E vou estar com vocês aí, para a gente fazer aí você refletir nesse mesmo propósito, para você aí sair adiante em nome de Jesus. E para você que é de São Paulo, atenção, São Paulo capital, Guarulhos, quero fazer um convite para você para o domingo, dia 13. Domingo, dia 13 de julho, nós vamos ter um encontro às 18 horas, na Zona Leste de São Paulo, na Ponte Rasa, um local que nos foi cedido, tá? Na verdade, ali funciona uma clínica veterinária. Então, nós vamos usar o hall dessa clínica, a entrada dela, e ali nós vamos promover um encontro de atendimento na Zona Leste. Então, você que mora em São Paulo e você quer participar desse encontro com a gente, a partir das 17 horas, nós vamos estar ali para atender pessoalmente. Gente, a entrada é livre e gratuita. Não importa a igreja que você frequenta, a religião que você tem. Esse encontro vai ser especial, porque nós vamos olhar você, orar por você, ungir você. Nós vamos conhecer você e a sua dor e o seu problema. E com certeza, nós vamos acompanhar você no passo a passo até a mudança da sua vida, tá? O endereço, se você quiser anotar, é Rua Ponte Rasa. Atenção, Rua Ponte Rasa, número 100A, no Jardim Ponte Rasa, Zona Leste de São Paulo. Então, nós esperamos por você que mora em São Paulo e Guarulhos para esse encontro especial, tá? Nós também vamos ter a ceia, a Santa Ceia do Senhor. Vai começar às 18 horas o encontro, mas a partir das 17 estaremos atendendo, ok? Gente, ó, Deus abençoe, beijo no coração. Um beijo enorme no seu coração, que o seu domingo, né, seja especial, você que vai descansar, descansa, quem vai trabalhar, bom trabalho, mas não deixa de curtir aí o domingo, de ver um filme, a sua série favorita, de comer uma pipoca, né? Seja feliz, faz alguma coisa para você. Seja feliz, tá bom? Não deixa passar batido como um dia comum, não. Vive aí como se fosse diferente, tá frio, pega o cobertor, deita no sofá, fica aí com a sua família e seja muito feliz. Um forte abraço, que sua semana seja muito abençoada e que fluam muitos trabalhos
em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus.